Olá, eu sou a professora Estela, professora de Educação Física, e nós vamos dar continuidade às nossas aulas EAD. Lembra que na nossa aula anterior a gente falou sobre ginástica em geral, a gente citou algumas ginásticas, falou um pouco sobre cada uma e hoje a gente vai aprofundar um pouco mais em uma ginástica em específico, né? Que é o contorcionismo, que a gente não vê muito, a gente não ouve muito falar, não assiste muito, e é bem interessante que a gente amplie as nossas possibilidades, né? Vamos lá, o que é o contorcionismo, né? Apesar de muitos não considerarem, o contorcionismo é um esporte e, tal como os outros, necessita de uma técnica e dedicação para se alcançar o êxito. Trata-se basicamente de um modelo de acrobacia com o uso de flexões, mas que existe tanto o uso de contorções quanto sustentação muscular. Pode ser visto sendo praticado em danças, como balé, por exemplo, mas é mais visto e divulgado dentro dos ambientes circenses. Então, como a gente pode ver, o contorcionismo é um esporte e, como a gente também viu nesse slide, ele é bem utilizado no balé, mas ele é utilizado em outro ramo também, que se chama as artes circenses, né? Que são as artes que são praticadas dentro de circos. Vamos ver um pouquinho mais sobre isso. Alguns indícios históricos apontam a técnica de contorcionismo como uma arte milenar, oriunda das regiões da Mongólia, Egito Antigo, Índia, Grécia, Roma e China, né? Exatamente pelo fato de ser uma arte tão antiga, é também rodeada de mitos, né? Então a gente pode ver que, além de ser uma arte muito antiga, como já dizia o slide, ele era utilizado de outras formas, né? O contorcionismo naquela época não era um esporte. E a gente vai ver um pouquinho sobre isso, né? Acreditava-se que a explicação para tamanha flexibilidade entre os praticantes da arte era pelo uso do óleo extraído de cobras, ou mesmo outro réptil, né? Ou ainda que essas pessoas possuíssem duas articulações, entendendo ser esse o motivo de se conseguirem se dobrar para os dois lados. Então a gente pode ver um mito bem interessante, né? Porque naquela época e até hoje não é comum nós vermos pessoas que se contorcem, né? Que tem essa facilidade de tantos movimentos inusitados durante o nosso dia a dia. Então é realmente bem diferente, né? E naquela época iam se criando os mitos, né? São consideradas contorcionistas todos aqueles que possuem a habilidade de realizar movimentos com o corpo, cuja dificuldade aparenta, à primeira vista, serem impossíveis de executar. Entre esses movimentos, podemos citar grande flexibilidade nas articulações, de forma em geral, né? Agachamentos, abertura de pernas e outros. De uma maneira geral, esse tipo de exercício é realizado de forma individual, sendo bem mais aproveitado com o uso de uma roupa adequada, acompanhado de música própria para o exercício. Então, quando ele diz de roupa adequada, por exemplo, não tem como a pessoa fazer uma abertura com a calça jeans, né? Então, quando a gente vê essas pessoas fazendo esses exercícios, elas sempre estão com aquelas roupas bem coladas e mais lisas, né? Para eles poderem terem uma maior amplitude do movimento. E a gente vai ver as outras particularidades desse esporte. Dependendo do tipo de exercício e da forma como é aplicado, existe a possibilidade de inclusão de práticas complementares, tais como os tiros de arcos com os pés, ou mesmo apresentações espetaculares, tipo entrar em uma caixa do tamanho muito pequeno, ou ainda exercícios de balé e outras danças, colocando os pés nos pescoços e outros movimentos. Eu não sei se é da época de vocês, mas em programas televisionados sempre existiam aqueles desafios, né? Normalmente era naqueles truques de mágica, né? Que o mágico chegava com a sua assistente, ela lá ia ficava numa caixa bem pequena. Então essas pessoas elas tinham já essa maior flexibilidade, articulações mais maleáveis, né? Para poder fazer aqueles movimentos, aquelas apresentações. E é bem interessante, né? Como esse tiro de arcos com os pés, quem é que consegue fazer um tiro de arco com os pés, né? Então também já é uma particularidade.
Porém, apesar de ser algo muito voltado ao circo e entretenimento, o contorcionismo como técnica de disciplina é uma combinação de esporte e espetáculo, né? Exatamente por isso, exige que o praticante esteja em ótima forma física, em harmonia com seus movimentos e elasticidade, né? Logicamente. Então, a gente pode ver que é bem interessante essa modalidade e tudo mais, só que existe também aquelas pessoas que elas nasceram com um tipo de doença nas articulações, nos tecidos conjuntivos, né? Que também possibilitam com que essas pessoas façam esses tipos de movimentos, né? Então a gente vai ver um pouquinho sobre isso. Não há como negar que pessoas que dedicam à prática do contorcionismo geralmente possuem uma genética diferenciada. Afinal, a elasticidade peculiar necessária à execução dos movimentos não poderia ser executada por qualquer pessoa, pelo menos não em sua totalidade, né? Portanto, mesmo estas pessoas privilegiadas também devem se atentar que o treinamento é algo essencial para a execução do esporte. Então, o que a gente pode entender que o contorcionismo, assim como todas as outras modalidades esportivas, exige uma alimentação adequada, treinamentos bem rigorosos, e a gente vai ver um pouquinho sobre essa arte num vídeo agora e depois a gente retorna para explicar melhor. Vamos lá! Então, vocês viram que é uma prática que precisa de treinamento, né? Desde pequeno até a vida mais adulta, quem resolve realmente entrar nesse ramo esportivo. E vocês podem ver que são crianças que estão fazendo aquelas atividades e que algumas dessas atividades nós conseguiríamos fazer com muito treinamento, com dedicação, né? Continuando, né? Lembra que eu falei para vocês sobre aquelas pessoas que tinham algumas anomalias, né? Que nasciam com algumas doenças? A gente vai falar sobre isso. Mas ainda há casos da genética diferenciada, né? Entre os praticantes do contorcionismo. A ciência a define como sendo uma patologia, cujo nome científico é a síndrome de Ehlers-Danlos, ou síndrome da hipermobilidade articular, tendo como a característica principal, obviamente, a mobilidade desproporcional das articulações do indivíduo. A gente pode, à primeira vista, pensar que isso é muito bom, né? Que a pessoa ela nasce com aquela característica que ela pode desenvolver para um esporte, mas não é bem assim que acontece. Em alguns indivíduos com essa anomalia, né, com essa patologia, ela sente muitas dores, algumas pessoas fazem muitas cirurgias e a gente vai ver um pouquinho por quê, né? Apesar da facilidade peculiar em desenvolver os movimentos referentes à arte de se contorcer, essa doença também possui seu aspecto negativo, causando dores e lesões articulares.
Porém, visto de uma forma geral, a arte ou esporte do contorcionismo é considerado um aspecto altamente positivo, desde que se tomem dos devidos cuidados, né? Como a gente falou, todo esporte precisa de cuidados, né? Sendo contorcionismo, sendo handebol, futebol, precisa de treinamento, de um treinador, de um profissional qualificado para aquela modalidade. Então, alguns aspectos negativos podem se transformar em positivos se a gente puder saber manipular, né, isso direitinho. Então, continuando, geneticamente privilegiado ou não, o praticante deve sempre entender que todo esporte ou exercício físico, mesmo que não executado de forma profissional, deve ser acompanhado de perto por um treinador especialista e além de um imprescindível acompanhamento médico, tanto preventivo quanto corretivo, né? Então, já que a gente viu sobre essa arte bem diferente, sobre esse esporte diferente, é bem bonito, né, também de se ver, é interessante olhar. Eu vou lançar um desafio para vocês agora, um exercitando em casa. Vamos testar a sua flexibilidade. Tente executar pelo menos 5 exercícios da imagem ao lado e façam fotos e envie para o seu professor. Gente, coloquei uma foto aí bem facilzinho para vocês poderem executar só 5. Dentre todas essas que eu coloquei, vocês têm que executar somente 5 atividades dessas, 5 movimentos. E aí vocês vão tirar uma foto, pedir para alguém tirar essa foto para vocês e enviar para o seu professor. Espero que vocês consigam, se divirtem e que tenham entendido a nossa aula de hoje. Não esqueçam de sempre acessar a plataforma Eduque para vocês terem acesso a todas as nossas aulas. Qualquer dúvida, entre em contato com o seu professor e até a próxima aula.